Olá, eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, ao seu coração, algo que Deus colocou para mim, que se acha no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, né? Poderia ser chamado assim, por que não? Atos é o segundo livro escrito por Lucas. Lucas escreveu o livro de Lucas, endereçado a um amigo, Teófilo. E o livro de Atos também foi escrito por Lucas. Lucas foi o amigo pessoal e médico pessoal de Paulo no seu ministério, né, como tantos outros, né, Barnabé e por diante. Mas eu gostaria então de estar falando um pouco sobre esse livro fantástico, tão interessante, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, irmãos, como já sabem, ele tem 28 capítulos, e algo que chama demais a nossa atenção é logo na introdução do capítulo 2 de Atos, quando ocorre aquela manifestação. Ali estava um grupo de pessoas reunido na festa de Pentecostes, que se dava nos 50 dias, né, no 50º dia do dia da Páscoa. Então havia uma festividade solene e eles estavam reunidos ali, quando Deus então aprove se manifestar através do seu Santo Espírito. E aquele grupo de pessoas que estavam ali, os apóstolos junto com eles, e eles começaram então, houve um estrondo, algo inusitado, algo forte da vinda de Deus, como um sopro, e houve um estrondo, e essa manifestação moveu o coração daquelas pessoas, e eles começaram a falar em línguas, e aqueles outros grupos de pessoas que estavam lá ficaram assim desorientados com o que estava acontecendo. Eles ficaram perplexos com essa manifestação do Espírito Santo, ao ponto deles achar que aquelas pessoas estavam até bêbados, né? Eles estavam tendo algo estranho demais para compreender, né? E haja visto que o que foi falado ali foi entendido por todas aquelas pessoas que estavam ali. Havia medos, persas, gregos, romanos, judeus, de todas as comunidades que estavam nessa festividade. E é interessante que o texto fala que todos ali que estavam começaram a ouvir o idioma na sua própria língua, e eles ficavam maravilhados, esplendorosos com essa manifestação de tudo que estava acontecendo. De forma que então Pedro, ele pega a palavra, e ele toma a palavra no capítulo 2, do verso 14. Pedro, ele faz uma justificativa de tudo o que estava acontecendo, e ele explica para aquelas pessoas, dá uma orientação nesse momento. E ele fala, na ministração de Pedro aqui, então, no capítulo 2, do verso 14, a palavra do Senhor diz: E aconteceu que, colocando-se em pé, Pedro, né, e juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou a multidão reunida, e ele diz assim, olha que interessante: Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Ele explica aqui: Dai, pois, atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Então eles achavam que aquelas pessoas que estavam falando língua, aquilo que estava acontecendo era pelo fato de estar embriagado. E Pedro fala: não, e ele expõe ali então o poder de Deus, que Deus estava no controle de todas as coisas, que aquilo que estava acontecendo vinha de Deus. Agora eu queria dar um salto aqui para o capítulo 2 ainda, mas no verso 37 até o 47, eu vou estar lendo. Se você puder, você acompanha aí na sua Bíblia. E vamos então compartilhar essa palavra com você. E eu gostaria de compartilhar no tema Marcas de um Coração Arrependido. Mas então, o capítulo 2, do verso 37 ao 47, diz assim:
E ouvindo eles isto, compungiu-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Então, diante do que estava acontecendo, eles ficaram assim, meio que desorientados, e eles chegam para Pedro e falam: que faremos, pois, irmãos? O que nós vamos fazer do que está acontecendo? Então, no verso 38, aqui Pedro diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No verso 39, porque a promessa diz respeito a vós, e os vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Verso 40, lendo ainda, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E todas as almas havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam todas as coisas, segundo cada um que havia de mister. Verso 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Verso 47, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Gostaria ainda de ter uma palavra de oração nesse momento, pedindo luz, pedindo palavra de conhecimento ao Senhor. Senhor Jesus, que bom, Pai, ler a Tua palavra, perceber, Pai, a mudança que o Senhor tem feito na nossa vida através do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor deixou para nós, Senhor Jesus, para que nos orientasse nesse momento, Pai, tão difícil que nós estamos vivendo. Então, que Teu Espírito Santo tenha a liberdade, Pai, de agir, de passear na nossa vida, das nossas famílias, na nossa igreja, sobretudo, Pai, no coração dos nossos pastores, dos nossos diáconos, das nossas lideranças, Senhor Jesus, de todos aqueles que têm buscado ao Senhor, Jesus. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, no nome santo de Jesus, Pai. Espírito de Deus, nos ajude e nos ilumine, Pai. Ter dias melhores diante da Tua presença, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor Jesus. Amém? É interessante destacar aqui que essa mudança, ela só pode acontecer quando ocorre uma situação aqui que eu queria destacar, que é metanoia. É uma palavra grega que significa mudança de mente, mudança no coração. E a metanoia, ela vem para impactar as nossas vidas até nos dias de hoje, né? Nós precisamos de metanoia, nós precisamos de mudar o sentido do nosso pensamento com relação, porque muitas vezes nós estamos equivocados com certas coisas, e só o Espírito do Senhor para causar essa mudança no nosso coração. Então eu queria destacar aqui marcas de um coração arrependido, né? E como isso pode se aplicar na nossa vida nos dias de hoje. No versículo 42 de Atos 2, a primeira marca que eu queria destacar aqui é a perseverança. Porque o que acontece? O que é perseverar, né? É permanecer naquilo que está proposto, sem vacilar ou retroceder, não desistir. É uma pessoa que confia em algo que está para acontecer, né? Então, esse perseverar aqui é crer no invisível, né? É antecipar algo que vai acontecer, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós cremos pela palavra do Senhor, pelas promessas do Senhor, que devemos
perseverar. E quando nós perseveramos, nós, com certeza, nós vamos receber bênçãos do Senhor. E Deus vai nos capacitar a entender. Outra marca, a segunda marca, está no verso 43. E o verso 43, só para reforçar o que eu estou dizendo, eu vou voltar a ler o versículo 43 de Atos 2, que diz assim: E toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, né? Então a segunda marca é temer a Deus. O que é temer ao Senhor? O temer a Deus traz muitas bênçãos para as nossas vidas, né? Olha o que está escrito lá em Provérbios 10, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 10, 27. O temor ao Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Olha que coisa interessante. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Quantas pessoas, né, irmãos, quantos jovens, quantos adultos mesmo, né, deixaram de temer ao Senhor e começaram a viver a sua vida segundo a sua vontade, seguindo por caminhos perigosos, e muitas das vezes a sua vida foi abreviada, né, por deixar de temer ao Senhor, né? A palavra do Senhor diz que o temor ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que está lá em Salmo 111, verso 10. Repetindo, olha só. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre, né? O princípio da sabedoria é o temor, né? Então eu preciso perseverar, eu preciso temer ao Senhor, né? A pessoa que persevera, a pessoa que teme ao Senhor, ela está capacitada a mudar a sua mente e ela voltar para os caminhos do Senhor, né? A gente vê muito isso, o que aconteceu na parábola do filho pródigo, né? Que já é tão conhecido. Aquela pessoa que pede os seus bens para o seu pai, né? Para o seu pai, e vai para o mundo viver a sua vida promíscua e gasta, começa a viver lá uma vida pecaminosa diante de pecaminosidade, e começa a passar aquelas dificuldades. É quando ocorre mudança na sua mente e ela então entende que ela está vivendo uma vida de pecado, e ela se arrepende, né? E ela volta para os caminhos do Senhor, né? Eu queria destacar aqui a terceira marca, que está no verso 44, né, de Atos 2, que diz assim: e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Então, a terceira marca, ela possui a unidade do corpo de Cristo. Essa marca, ela tem que ser presente na nossa vida, no meu lar, na minha casa, mas ela tem que ser sobretudo na vida da nossa igreja, né? Então, a unidade do corpo de Cristo. Cristo é o noivo da igreja, e todas as coisas estão centradas, todas as coisas se resumem na pessoa do Senhor. Sem Jesus, sem o derramamento de sangue de Jesus, não teria igreja. Sem derramamento de cruz, do sangue de Cristo na cruz, sem Jesus, não teria salvação. Sem o derramamento de sangue de Jesus, não tem perdão, não teria perdão. Sem derramamento de sangue de Jesus, se não fosse por Jesus, não teria reconciliação. Nós estaríamos fadados à morte eterna, à separação eterna. Então, essa unidade, ela está no corpo de Cristo, porque Cristo fez isso por nós. Cristo nos uniu numa viva esperança, né? Só Jesus que pode propiciar essa unidade. Eu queria destacar aqui a quarta marca, que está no verso 45 de Atos 2,
diz assim: e vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um que havia de mister. Então, a quarta marca no coração de uma pessoa arrependida, ela se torna uma pessoa muito generosa, né? A pessoa generosa é a pessoa que se preocupa com o outro, né? Ela está indo para um caminho, ela vê uma pessoa caída no chão, ela tem aquele sentimento que Deus coloca no seu coração, de lá ouvir aquela pessoa, aquele necessitado, socorrer ela muitas vezes com uma palavra de oração, com um prato de comida, com uma roupa, né? Saber ouvir aquela pessoa, né? Hoje a gente está vivendo um mundo muito difícil e que o corre, a praticidade da vida tem levado a um distanciamento, né? Que nos torna mais egoístas, mais dono de si mesmo. Nós estamos olhando muito para nós, para o nosso conforto, o meu eu, a minha vida, né? E eu não estou olhando para o necessitado, eu não estou olhando mais para o aflito, para aquela pessoa que está passando aquela dificuldade, né? Por esses dias eu vi um vídeo, né, que um missionário mostrava lá no sertão, ele passando por uma comunidade, lá, creio eu, que é o Piauí, né? Vou citar aqui um exemplo, e uma coisa triste, irmãos, no coração, e ele entrou numa casa de uma pessoa, de uma senhora, uma senhorinha ali, com algumas crianças, o marido não estava, né? Estava trabalhando, e aquela casa tão simplesinha, foi quando ele pega, abre a geladeira daquela pessoa e simplesmente tinha água, nem tinha alimento nenhum lá dentro. E então esse missionário então entrega uma cesta básica para aquela senhora, e aquela senhora recebe aquilo como algo de maior valor na vida dela, porque tudo que ela tinha, que ela queria era alimentar as crianças que não tinham comido nada, e ela passando aquela precariedade, passando aquela dificuldade, né? E Deus aprova enviar esse missionário para lá. Então, a quarta marca, ela se torna uma pessoa muito generosa, né? As pessoas que são marcadas pelo Espírito Santo, necessariamente a generosidade toma, invade sua vida, e ela tem o desejo no seu coração de ajudar as pessoas, né? De tirar sua roupa, muitas vezes o seu calçado, e dar para aquela pessoa um agasalho, uma palavra de conforto, né? Queria destacar a quinta marca aqui no verso 46. Ela se torna uma pessoa bondosa e passa a dividir as coisas com outras pessoas, né? Então a bondade também é uma marca que acompanha a vida daqueles que se arrependem diante do Senhor, né? Ainda a sétima marca está no verso 47, que diz assim: louvando a Deus e ouvindo a graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos, né? Ela começa a louvar ao Senhor, então louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A pessoa que tem o coração arrependido, ela passa a ter um sentimento de querer louvar ao Senhor, ela passa a ter a alegria, né, do Senhor. As pessoas que se convertem aos pés de Jesus, depois que elas estão engajadas na igreja, né, como diz o Salmo 122, verso 1, ela passa a ter alegria, e ela diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? A alegria passa a ser reinante, ela quer servir ao Senhor, ela quer louvar ao Senhor, né? E tem uma coisa interessante, o Senhor, ele habita no meio dos louvores, né? E a oitava marca, finalizando, está no verso 47, que diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então a oitava marca ela é conhecida, bem aceita diante do povo de Deus. Eu queria então finalizar aqui essa simples mensagem que Deus falou no meu coração, fazendo
uma seguinte aplicação aqui, uma pergunta. Quando nós nos arrependemos, grandes mudanças acontecem em nossas vidas. Eu tenho uma pergunta: você tem se arrependido? Né? Qual tem sido a marca do seu coração? Né? Volte para Jesus, né? Sinta essa marca, sinta o mover do Espírito Santo na sua vida e Deus certamente trará grandes mudanças na nossa vida, como tem feito na vida da nossa igreja nesse momento que a gente está passando por essa dificuldade e nós precisamos nos apegar, né? E que Deus abençoe, que Deus nos conforte, que o Espírito Santo sempre nos coloque esse conforto, essa segurança que traz aqui na sua palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.